Eu conversei hoje com o jurista Ives Gandra Martins, que até participou de discussões sobre a cadeia brasileira de impostos incluída na Constituinte de 1988, sobre alguns pontos da atual reforma aprovada pela Câmara e que merecem maior atenção. Ele vê alguns avanços, como no caso dos templos religiosos de qualquer culto. O relator também ampliou a imunidade a entidades religiosas, templos de qualquer culto, incluindo suas organizações assistenciais e beneficentes. Qual o alcance da expressão templos de qualquer culto? De rigor, quando se discutiu na Constituinte de 88, teríamos a imunidade das instituições religiosas. Naquela ocasião, eu participei uma das primeiras audiências públicas a convite dos constituintes, já se garantia a imunidade. O que ocorreu de rigor? Havia discussão no Supremo Tribunal Federal se seria apenas o templo, quer dizer, um prédio, e não a atividade própria de quem exercia o sacerdócio, o ministério religioso. E agora nós tivemos, com a mudança na Câmara dos Deputados, nessa primeira etapa da reforma tributária, o reconhecimento na própria Constituição, independente de depender de decisões do Poder Judiciário. Então, hoje, como é que nós estamos vendo? Pela jurisprudência, garantido a tributação sobre os templos, sobre as atividades jurisprudenciais e sobre, evidentemente, o ganho do pastor, do missionário, do sacerdote católico. E abrangendo todas as religiões, porque já mesmo no Tratado Brasil-Santa Sé, assinado pelo governo federal, no tratado fala-se na religião católica e em todas as religiões. O que vale dizer, hoje nós temos uma garantia de imunidade na interpretação que eu dou, na interpretação dos tribunais, e agora na primeira etapa de votação na Câmara dos Deputados, uma imunidade ampla da religião, dos templos religiosos, dos sacerdotes e de suas atividades sociais. Então, na prática, Igreja Católica, sinagogas, centros espíritas, qualquer tipo de culto e além deles, como, por exemplo, batizados, casamentos e aquilo que é usado como material para fazer aquela razão, como microfones, luzes, câmeras, o banco da igreja, estão imunes à tributação? Na minha opinião, estão, e em decisões que nós já obtivemos, estão. E agora, com essa mudança constitucional, se for confirmada no Senado, que eu acredito que seja, nós teremos a garantia no próprio texto legal, independente de termos decisões judiciais para garantir nas divergências com a Receita Federal. O senhor, como cidadão, para encerrar nossa entrevista, o senhor tem boas expectativas do Brasil quanto à finalidade desses recursos que serão arrecadados com a nova reforma tributária? Eu tenho muitas dúvidas sobre a reforma tributária. E não sou dos mais entusiastas por ela, porque nós trocamos 4 tributos por 4 tributos. Trocamos o IPI, o ISS, o PIS/COFINS e o ICMS pelo CBS, IBS, imposto seletivo e o imposto de desenvolvimento, que é 4 por 4. Por outro lado, se houver muitas exceções, nós vamos estar com as mesmas exceções. Então, digamos, eu não sou dos mais entusiastas. Mas no que diz respeito à imunidade das instituições religiosas, não tenho dúvida que foi uma evolução. Eu tenho muita esperança que com esta evolução colocada no próprio texto constitucional, independente da jurisprudência dos tribunais, nós demos um grande passo.